As religiões cristãs aguardam um dia em que Jesus Cristo irá retornar para cumprir as promessas deixadas por ele nos evangelhos. As Escrituras afirmam que esse momento será impressionante e trará impacto para todos os seres humanos do planeta. Sabemos que o Salvador voltará durante o fim dos tempos. Mas como exatamente será essa aparição? Vamos descobrir hoje, aqui no Além da Bíblia. Todo esse evento é chamado de a segunda vinda de Cristo, considerado o clímax da história para os cristãos, uma vez que encerrará todo o plano divino informado na Bíblia. No versículo 30 do capítulo 24 de Mateus, está escrito o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O dia será maravilhoso e de grande alegria para a igreja, mas não deixará de ser um dia repleto de sofrimento para os incrédulos. Apesar de ser unanimidade entre os cristãos que esse dia chegará, a forma como ocorrerá e como o mundo vai caminhar até ele mudam de acordo com a interpretação. Alguns defendem que este retorno será em duas etapas, com a primeira sendo secreta e invisível, apenas para resgatar os salvos em Cristo Jesus. Já a segunda etapa seria visível para todas as pessoas e ocorreria após um período de grande tribulação. Aqueles que creem nisso geralmente pensam que a distância de uma vinda a outra será de 7 anos. Essa interpretação tem um nome bastante comprido, chamado pré-milenismo dispensacionalista clássico. Seu surgimento é bastante recente, aparecendo de forma oficial no século XVIII. Até existiam conceitos parecidos no século IV, mas nada oficial ou bem definido. No entanto, a interpretação mais tradicional no cristianismo afirma que a segunda vinda será em apenas uma etapa, que será visível a todos. Essa interpretação é defendida pelas 4 principais linhas de interpretação da escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Esse modelo foi ensinado por quase 2000 anos, praticamente sem qualquer oposição, até que o pré-milenismo dispensacionalista clássico surgisse. Portanto, o mais provável é que Jesus venha em um único e significante evento, quando resgatará seu povo e destruirá todos os inimigos. Logo em seguida, haverá a criação dos novos céus e da nova terra. É importante entender que não há uma data estabelecida e que ninguém, a não ser o próprio Deus, sabe quando isso vai ocorrer. Ainda assim, as Escrituras informam sinais que apontam para o evento: catástrofes naturais e suas consequências, aumento da iniquidade, pregação do Evangelho no mundo inteiro, um grande abandono das verdades bíblicas e perseguição à igreja estão entre os sinais. O apóstolo Paulo também informa que haverá o filho da perdição antes da vinda de Cristo. A interpretação mais comum diz que essa figura é o anticristo, um líder de um sistema firmado na oposição ao Evangelho e ao Messias. No entanto, o livro de Apocalipse relata claramente que todos os inimigos de Deus serão facilmente derrotados com a vinda do Filho do Homem. Agora, vamos tratar mais especificamente de como será esse evento fisicamente, ou seja, como será a aparência. Afinal, até agora, entendemos um pouco mais sobre o acontecimento de forma conceitual. O apóstolo Pedro afirmou que os céus serão abalados com a aparição de Jesus. Virá, entretanto, como ladrão.
o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A menção dos céus é muito comum nas passagens que falam sobre o assunto. É provável que vejamos alguma coisa nas alturas quando o momento chegar. Os céus de todo mundo serão impactados, já que todo olho verá quando ele vier com as nuvens. Jesus Cristo, no capítulo 13 de Marcos, afirmou que o veriam vir nas nuvens com grande poder e glória. Essa fala é praticamente repetida no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João inicia seu livro. No versículo 7 do primeiro capítulo do livro está escrito o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Isso significa que será glorioso, inconfundível e relevante para todas as pessoas. O principal objetivo desse versículo é mostrar a força do impacto da segunda vinda. Esse objetivo visava atingir fortemente os cristãos espalhados pelo mundo da época que recebiam as revelações de Deus dadas a João. O apóstolo estava exilado em uma ilha por causa da perseguição do Estado romano, que era extremamente anticristão naquele tempo. Durante o exílio, recebeu essas importantes revelações não só para todos os crentes, mas principalmente para aqueles das 7 igrejas da Ásia Menor. Essas comunidades cristãs, citadas diretamente nos primeiros capítulos, estavam enfrentando muitos desafios por causa de Jesus Cristo. Afinal, a perseguição romana era ferrenha e alguns não conseguiam ver como podiam resistir. Apocalipse traz essa mensagem de que o Cristo venceria e que nele todas essas igrejas já eram mais que vencedoras. A mensagem foi extremamente reconfortante para os seguidores do caminho da época, que agora tinham certeza do retorno de Cristo, que traria redenção completa para os salvos e juízo para os ímpios. Não importasse o tamanho do poder dos perseguidores, não eram páreos para Deus. No versículo, podemos destacar 3 partes diferentes que revelam verdades bíblicas. A primeira parte é o trecho: Eis que ele vem com as nuvens. Aqui podemos perceber um forte contraponto com a primeira vinda de Jesus. Se na primeira vinda ele veio como um pequeno bebê indefeso em uma humilde manjedoura, na segunda vinda será diferente. Ele virá com muita glória para exercer seu juízo, glória o suficiente para aparecer dentre todas as nuvens. Em seu nascimento, como homem, Cristo foi desprezado e maltratado. Durante sua vida foi perseguido, agredido e até morto sem reagir. No entanto, quando vier, será impossível desprezá-lo e ignorá-lo. O poder e a glória serão dignos do Rei do Universo. O céu e as nuvens demonstrarão essas impressionantes características. Já a parte todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, tem outras implicações. Dizer que todos verão implica dizer que a volta de Jesus será inconfundível e relevante para todos. Não haverá desculpas para ignorar a segunda vinda, pois todo olho o verá. Ninguém vai poder dizer, ele veio, mas eu não vi, ou não fiquei sabendo. Aqueles que não creem serão julgados, pois não haverá desculpas. Os incrédulos e crentes verão a majestade do Cristo. Ninguém conseguirá se esconder da ira e da justiça de tal dia. Até mesmo aqueles que mataram o Messias durante o primeiro século precisarão lidar com ele. Como a consequência da vinda de Cristo afetará a todos,
todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. A última parte do versículo menciona esse desespero geral. Cada parte do globo ouvirá lamentos por causa de Jesus. Já será tarde para haver arrependimento. Por isso, o choro será de dor e medo. Os ímpios vão chorar pela falta de esperança, demonstrando que o fim dos tempos terá a justiça divina como uma parte inerente. Cada um será julgado de acordo com suas obras. No entanto, até que esse dia chegue, o versículo não traz temor, mas sim esperança. É como um aviso misericordioso para o pecador, para que ele siga a Jesus agora e não chore de desespero naquele dia. Para os salvos na cruz, essa declaração serve como uma dose de coragem para que vivam em santidade e justiça. Assim, aguardam sem peso na consciência a chegada do grande rei. A vinda de Cristo será gloriosa, visível para todos e definitiva. Para uns, vai trazer esperança e alegria. Para outros, desespero e dor.